Fala galera, tudo bem? Iniciando aqui os nossos vídeos de primeira etapa, seguindo a linha do edital, né? Serão vídeos diários, como eu falei na apresentação do curso. Quem contratou esse plano ou quem contratou algum plano que tenha como cortesia o material de primeira fase, terá esses vídeos. E eu já quero deixar claro de início o seguinte: todos os dias eu vou trazer uma dicasinha de primeira etapa, ok? A dica que eu trago hoje é a dica do caderno de erros. Todos os dias que você estiver resolvendo questões de primeira fase, tenha um caderninho para você anotar seus erros e procure ler esse caderninho todos os dias ao final do seu estudo, ok? Ele vai auxiliá-lo na memorização do conteúdo e vai fazer com que você não erre mais pontos que você errava rotineiramente, ok? E o nosso primeiro ponto do edital é em Direito do Trabalho, conceito, características, divisão, natureza, funções e autonomia. Ora, evidentemente eu não quero tomar tempo de vocês. A proposta do curso é uma proposta de otimização, é uma proposta de entregar um material de maneira célere para que vocês tenham, em determinado espaço de tempo, o acesso às informações relevantes e suficientes para que vocês sejam aprovados no concurso. E a minha ideia do vídeo não é repetir o material escrito que vocês observam lá no site. Não, de forma alguma, não é fazer isso. A minha ideia no vídeo é trazer debates relevantes, densos a respeito de determinado ponto do edital que estamos trabalhando respectivamente no dia, que estaremos trabalhando, aliás, respectivamente no dia, para que você, candidato, já faça uma integração desse estudo de primeira etapa com a segunda etapa e a etapa de sentença, tá? Eu sempre darei a dica: que doutrina eu uso para estudar determinado ponto? E esse ponto que nós temos aqui, que vocês tiveram acesso, é um ponto bastante denso. Eu sugiro que vocês tenham acesso ao livro do Godinho. Aparentemente é o livro mais completo, ou o livro que melhor trata desse tema em específico, ok? E tem algumas coisas que eu quero pontuar a vocês nesse tema. Você, candidato, chega no concurso de juiz do trabalho e se depara com a seguinte pergunta: o direito do trabalho é uma conquista ou ele é uma concessão do capitalismo para que o próprio capitalismo possa, ou pudesse antigamente, continuar existindo? E aí nós temos um dissenso doutrinário bastante severo aqui. Uns dizem que o direito do trabalho é uma conquista da classe trabalhadora. Outros dizem que o direito do trabalho não é uma conquista da classe trabalhadora, e sim uma concessão do capitalismo. Qual é o posicionamento mais adequado que eu tenho a utilizar? Olha, o melhor posicionamento aqui é o posicionamento no sentido de que o direito do trabalho é uma conquista da classe trabalhadora, malgrado, evidentemente, tenha havido uma concessão, uma flexibilização por parte do capitalismo para que esses trabalhadores pudessem vir a ter direitos trabalhistas. Só que aí vem um segundo questionamento. Surge então o direito do trabalho de um movimento individual ou surge o direito do trabalho de um movimento social coletivo? E essa pergunta é bastante interessante, porque aqui eu analiso duas acepções de direito do trabalho, dois perfis de direito do trabalho. Um perfil de direito do trabalho de surgimento centrípeto e um perfil de direito do trabalho de surgimento centrífugo. Qual é a diferença entre esses dois? No perfil centrípeto, o direito do trabalho sai do centro para fora, e no perfil centrífugo, o direito do trabalho sai de fora para dentro. E aqui a discussão, ela é uma discussão base. Quando eu falo, olha, o direito do trabalho surgiu de um movimento individual, ou seja, do centro, de um indivíduo isoladamente considerado, que, através da união de manifestação de vontades com outros colegas, com outros trabalhadores, acabou criando um ente associativo e, através da criação desse ente associativo, eles passaram a reivindicar direitos, a buscar direitos. Esse seria o perfil centrípeto do direito do trabalho, porque quando eu falo em perfil centrípeto, o que eu estou falando? A que eu estou me referindo? De um perfil do direito do trabalho que considera o seu surgimento de um aspecto individual. Ou seja, sai de dentro do trabalhador a vontade de lutar pelos seus direitos ou pelos direitos da sua categoria. Mas eu tenho um segundo perfil, que é o perfil centrífugo, que fala o seguinte: olha, o direito do trabalho ele surge de um movimento coletivo.
E a partir do momento que esse movimento coletivo se estrutura e começa a trabalhar, e começa a reivindicar, e começa a atuar como massa social, eu consigo alcançar direitos que vão irradiar efeitos para os particulares ou para os indivíduos singularmente considerados. Daí porque, nessa acepção, o direito do trabalho teria um perfil centrífugo, ou seja, sai da massa e vai para o meio, sai da massa e vai para o centro, ok? O que eu devo responder num concurso público se eu vier a ser questionado com uma questão ou um tema dessa natureza aqui, que foi objeto, a propósito, de debate na prova oral do último concurso nacional da Magistratura do Trabalho? Penso eu, pessoal, que o fundamento que você deve utilizar é no sentido de que a primeira manifestação volitiva, ela não surge do item ou do ente coletivo singularmente considerado. Não, ela surge do trabalhador. Porque a manifestação coletiva, ela só se opera em um contexto, quando há o conjunto de manifestações individuais tendentes a alcançar o mesmo fim. Então, se vier o questionamento, o direito do trabalho surge de um movimento individual ou de um movimento coletivo? Evidentemente que o direito do trabalho surge de um movimento individual para o coletivo, que atua então o coletivo em paridade de armas com o empregador, princípio da equivalência dos contratantes coletivos, para que posteriormente ele consiga alcançar direitos para irradiar esses direitos para o particular. Até aqui tá bacana, tá tudo bem. Agora, eu quero que vocês façam só uma breve análise histórica do perfil do direito do trabalho e façam, através dessa análise histórica, uma aproximação do direito do trabalho com o direito civil. E aqui o ministro Vieira de Mello, ele faz uma colocação bastante interessante, que é no seguinte sentido: olha, o direito do trabalho, ele se afasta do direito civil por um elemento bastante simples. Eu não tenho no direito do trabalho um dirigismo contratual em tese. O que seria esse dirigismo contratual? É a possibilidade das partes contratarem entre si em situação de equivalência. Então, um empregado singularmente considerado, um sujeito trabalhador, uma pessoa física, que contrata com o empregador, dificilmente terá a possibilidade de discutir essas cláusulas contratuais. Ou seja, eu tiro esse dirigismo contratual do direito do trabalho e eu entrego ao Estado um perfil intervencionista. E esse perfil intervencionista do Estado vai fazer o quê? Ele vai falar o seguinte: olha, eu sou Estado e como eu não sou liberal, aqui no Brasil eu sou um Estado intervencionista, até pela própria Constituição, eu vou ditar regras mínimas de direito do trabalho que o empregador deverá cumprir. Essa é a distinção base entre direito do trabalho e direito civil. E aí o ministro Vieira de Mello usa uma expressão bastante interessante. Ele fala: olha, o direito do trabalho tem um traço inaugural que é justamente o seu perfil anárquico. Surge o direito do trabalho de um perfil anárquico que não surge no direito civil. O direito civil vem de uma regulação discutida lá por Rousseau, na época do contrato social, que se afasta do direito do trabalho. Porque quando eu falo em direito civil, eu trato de relações horizontais, de parte em relação de igualdade. E quando eu trato de direito do trabalho, eu trato de partes que na relação jurídica são ou estão histórica, social, política, economicamente ou simplesmente juridicamente desequilibradas. E aí, galera, eu quero que vocês prestem atenção numa coisa. Lembrem-se da ideia do caso Lute, que inaugurou essa tese de horizontalização dos direitos fundamentais, ou seja, os direitos constantes na Constituição, eles merecem ser aplicados nas relações entre particulares. E aí eu tenho um outro tipo de desenho de relação jurídica. Eu tenho a relação jurídica de natureza vertical. O que é a relação jurídica de natureza vertical? Eu tenho o Estado em sobreposição e na base eu tenho o particular. E vem a pergunta: o direito do trabalho, Alexandre, é o quê? É uma relação horizontal ou o direito do trabalho é uma relação vertical? Segundo um doutrinador chileno chamado Gamonal Contreras, o direito do trabalho é uma relação de trato vertical. Não é nem horizontal, é uma relação de trato, pessoal, diagonal. Não é nem vertical, porque o empregador ele não se equipara ao Estado no poder de punir, no poder de editar regras, e também não é uma relação horizontal, porque eu não posso falar que as partes estão em relação de igualdade. Salvo quando eu falo de direito coletivo do trabalho,
porque aí eu parto do pressuposto da equivalência dos contratantes coletivos. Agora, no direito individual do trabalho, que é o que a gente está trabalhando aqui, a relação jurídica é de natureza diagonal, ou seja, eu tenho um desequilíbrio da figura do empregado em relação à figura do empregador, mas esse equilíbrio ele não é capaz de entregar um poder hipertrófico ou um poder exacerbado ao empregador a ponto de subordinar subjetivamente esse empregado. E aqui vem outra dica. A subordinação no direito do trabalho, quando eu falo em relação de emprego, ela é uma subordinação de natureza objetiva. É sobre o objeto do contrato, ela não é subjetiva sobre o sujeito. Senão teria uma situação de servidão. Ok? Aí, pessoal, quando eu trato aqui no meu tema sobre autonomia do direito do trabalho, o que eu quero falar? Olha, o direito do trabalho, ele é classificado como? Primeiro ponto, é direito público ou direito privado? Apesar de ter essa dissociação entre o direito civil e o direito do trabalho é classificado como um direito privado. Apesar de que a doutrina moderna já fala que essa classificação dicotômica do direito em público e privado, ela é uma classificação que não mais subsiste. O próprio Miguel Reale sustenta isso. Então, quando eu venho falar em autonomia do direito do trabalho, o que eu devo considerar? Como que eu vejo se uma ciência é autônoma? Primeira coisa, ela tem doutrinadores próprios, ela tem jurisprudência própria, ela tem produção literária própria, tem tribunais próprios, tem legislação própria? Se sim, essa ciência jurídica ela é considerada autônoma em relação às demais ciências jurídicas. Ela não é uma ciência jurídica anexa a outra. E o direito do trabalho, enquanto na classificação original, direito privado, é separado ou é classificado como um ramo autônomo da ciência jurídica. Galera, esse foi o nosso primeiro vídeo, o vídeo inaugural. Eu trouxe informações importantes a respeito da classificação, da origem do direito do trabalho, da forma como se deve enxergar o direito do trabalho. Evidente que foram considerações um pouco mais densas, mas eu sugiro sempre a vocês, todas as vezes que forem estudar através dos pontos do edital que eu trabalhar com vocês, que tomem nota de tudo que for trabalhado aqui, porque esses elementos que trabalhamos aqui são extremamente relevantes lá em segunda etapa e quando o tema for mais técnico em etapa de sentença. Qualquer dúvida, nós temos um canal de dúvidas também, que é o nosso e-mail dúvidas@magistrarcursos.com.br. Eu aguardo eventuais dúvidas de vocês e me coloco sempre à disposição para esclarecer. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo.